plano espiritual. Sejamos todos bem-vindos a essa casa que nos acolhe com muito amor, com muita paz, com receptividade. Muita alegria, damos sequência à nossa semana espírita, lembrando a todos que a partir de amanhã, então, nos transferiremos para Rondinha, no Centro Espírita Portal da Luz. Certo? Hoje vamos dar seguimento com a exposição da nossa irmã Neuza Scheffer, lá da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Capão da Canoa, com o tema As Lutas de Paulo pelo Evangelho do Cristo. Ok? Vamos fazer uma prece de início do nosso trabalho, pedindo a todos que procurem relaxar o corpo físico, procurar se sentir confortável. Vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, procurando sintonizar com a espiritualidade benfeitora aqui presente. É com muita gratidão que aqui nos encontramos, gratidão pela vida, pela saúde, pelo convívio fraterno, pela possibilidade de, através do estudo, irmos tijolinho por tijolinho, melhorando a nossa construção espiritual, tendo sempre como guia o nosso Mestre Jesus. Pedimos humildemente aos Espíritos benfeitores que inspirem e intuam a nossa irmã para que ela possa trazer o melhor do que preparou para nós e de igual forma que nos inspirem para que possamos aproveitar da melhor maneira possível os ensinamentos que ela nos traz. Que tenhamos um bom encontro, tanto do ponto de convívio, quanto do ponto de estudo, sempre em nome de Jesus e em nome de Deus. E que assim seja. Que assim seja. Neuza, faz favor. Pode ir. Obrigada. Olha isso. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria reunirmos com vocês, né? Trago o abraço dos irmãos da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Capão da Canoa, e trago muito especialmente um abraço das nossas lideranças de unificação do CREDER, do Conselho Regional Espírita, do qual nesse momento ainda sou presidente. Vocês estão cansados disso já, né? Mas daqui a pouco muda. E também da nossa federativa, uma vez que nós somos um braço dela, todos nós, casas espíritas do nosso litoral, né? Particularmente, já manifestei isso e repetirei sempre, né? Honro e parabenizo com todo o meu coração esse trabalho de união e unificação entre essas três casas irmãs, que já, na sua 12ª edição, se reúnem, promovem uma semana doutrinária, uma semana de união, uma semana de congregação entre as três casas. Nós aprendemos com o movimento de unificação, andando aí pela estrada, né, como caravaneiros. Só não andamos a cavalo que nem Francisco Spinelli mais, né? Mas andamos por aí nessas casas todas, de Torres a Mostardas, do Cará, desce Santo Antônio da Patrulha, vem Osório e todo esse litoral. Então, podemos dizer que todas as casas espíritas federadas e adesas ao projeto, a esse programa sempre de união e unificação, nós conhecemos, né? E é uma alegria quando a gente vê que, por iniciativa mesma de um grupo tal qual esse, valoroso, dessas três casas, promove um evento que a todos nós se edifica, né? Sustenta a nossa formação, a nossa instrução, o que nos dá cada vez mais a sustentação do consolo da casa sobre a rocha. Porque dificuldades, problemas, desafios, nós vamos tê-los sempre.
quanto mais nós edificamos a nossa fé raciocinada em a casa sobre a rocha, mais fortalecidos sempre vamos estar diante desses desafios. E nunca nos sentiremos sós. Estaremos sempre acompanhados daqueles a quem nós pedimos socorro, ou aqueles a quem ombro a ombro estejam conosco na caminhada, porque somos vidas solidárias, enfrentamos as dificuldades juntos, né? Então, amigos, recebam esse abraço muito apertado e muita gratidão por esse convite honroso de estar aqui hoje. Outra gratidão que eu tenho que dar é ter sido convidado justamente nessa pauta do apóstolo Paulo, né? Eu conheci a doutrina espírita há 38 anos atrás, através da história de Paulo Estevam, né? Então eu sou uma quase paulina, né? Não sou porque não tenho superioridade para isso, mas adoro assim tudo que vem da mensagem de Paulo de Tarso, né? E Paulo de Tarso, para nós, enquanto cristão já convertido, né? Vocês já tiveram aqui a fala da conversão de Paulo em A Estrada de Damasco, né? Já tiveram outros temas que a gente viu aqui durante o cartaz aí, já teve o encontro com Jesus, já teve o deserto da transformação, né? Já teve os primeiros trabalhos do Paulo, e agora eu ganhei um muito lindo aqui, as lutas de Paulo pelo Evangelho de Cristo, né? E depois vai continuar, vai ter mais 2 assuntos muito bonitos aí, as cartas e os perseguidores e defensores de Paulo, são os outros 2 temas da semana seguinte. Então, amigos, gratidão por esse querido convite, e eu procurei trazer aqui aquilo que, quando se trata de luta, né? O nome apóstolo já diz, porque apostolado é caminhada, é luta, né? Então, trouxemos a caminhada de Paulo como apóstolo, para todos nós refletirmos, uma vez que Paulo tem essa caminhada, não é só para a sua conversão pessoal, né? Deus, nosso Pai, se utiliza de nós, de cada um de nós nas nossas histórias, mesmo as nossas, que nós podemos dizer assim, mas isso é de bastidores, é uma história assim, tão grãozinho de areia, tão lá num bairro, em Marambaia, em Rondônia, em Arroio do Sal, em Capão da Canoa, isso aí no mapa do universo, até grão de areia é grande, né? Mas sem isso não há montanhas, né? E, portanto, a caminhada de Paulo é exemplo a ser seguido. Por mais que a gente se constrange, olhe para essa história e diga assim, mas nesta vida não vai dar conta. Vai ter que vir algumas outras tantas, né? Embora vezes há que a gente olha para a vida da gente e diz assim, meu Deus, mas que vida de martírio, eu não quero mais nem reencarnar mais. Já chega. No entanto, aqueles de nós que já nos debruçamos nos estudos, já sabemos que o Consolador Prometido, as luzes do Espiritismo, os princípios da doutrina espírita, já nos sinalizam, né, que a gente vai reencarnar quantas vezes for necessária, porque o nosso país ditoso não é ainda o planeta Terra. O nosso país dos anjos está longe, né? E para estar lá, se a gente olhar para o espelho hoje em casa, a gente vê que está faltando umas coisinhas, né? Há que se evoluir ainda. Há que se evoluir intelectualmente, de conhecimento, de formação, e há que se evoluir moralmente ainda mais, né? Porque uma vez que seremos espíritos superiores, essas asas para que alcem voo, elas estão em formação, não estão prontas, mas todos nós aqui, sem exceção, está na sua caminhada de redenção, na sua caminhada de evolução. E juntos somos solidários, porque como ninguém tem posse de uma sabedoria absoluta,
somando os nossos saberes, os nossos conhecimentos, as nossas experiências, aquilo que a gente lê em livros, aquilo que a gente academicamente se forma, mas também, muito especialmente, aquilo que a gente convive, vivencia. E vai amadurecendo, vai amadurecendo. Nesta vida teremos uma bagagem, já tivemos de outras e vamos ter sucessivas. Então, Paulo é um exemplo peculiar para nós, porque Paulo, numa mesma existência, se transforma. Nós, via de regra, pode ter acontecido já que a gente teve épocas na nossa vida mais afastados daquilo que a gente chama religiosidade. Daquilo que ainda hoje, para nós, praticar a nossa religião é estar no centro espírita uma vez por semana. E ainda é, na sua grande maioria, porque por mais que a gente já treine aí no grupo de estudos que a letra viva do Evangelho somos nós, e que converter-se e auxiliar o outro para se converter não é ler a Bíblia, nem o Evangelho segundo o Espiritismo, é ser o Evangelho. E ser o Evangelho, para mim, para você, ainda é uma caminhada muito nova, muito jovem para nós. Nós estamos recém entrando nesse ritmo, né? E vou dizer isso, que baseado em estudos, não é os estudos únicos, há mais, né? Mas vamos nos limitar a um que a gente encontrou aqui, que na caminhada do Evangelho nós temos assim 4 arquétipos, 4 tipos de gente, né? E que tipos são esses? Nós temos, na relação com o Evangelho, aqueles que somos extremistas, assim, lá no extremo do Evangelho. Ou a gente é indiferente, não quer nem saber disso, ou a gente é adversário. 2 extremos. Esse é o primeiro arquétipo, segundo esse estudo que investigamos para falar hoje. E aí nesse, quem é indiferente, simplesmente é indiferente, não quer partilhar disso, não quer nem conhecer, não quer ler, não quer nada, não quer contato, não se envolve. Por sua vez, aquele que é adversário, que é antagonista, vai estar sempre retrucando, sempre achando que está errado, que não é assim, que isso aí não procede, e assim vai. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o da multidão. Faz bem pouco tempo que a gente estava nele. Multidão. Às vezes, oscilando, a gente também fica, né? E às vezes a gente está em pontos, na verdade. Um pouquinho ainda. Da multidão é aquele que a gente já despertou interesse no Cristo. A história do Cristo é linda. É emocionante. Especialmente quando chega Natal, que tem os filmes do Cristo, quando chega a Páscoa, né? A gente se escabela chorando. Porque não tem como não se sentir constrangido com aquela... Ainda mais aquele Jesus bonito, de olho azul, com aqueles cabelos. Ele é sempre lindo, né? Se botasse um Jesus feio, eu não sei se a gente ia gostar. Né? Mas é sempre bonito. É sempre branco, loiro, também não boto Jesus negro. Né? Não boto ruivo, não boto careca. Né, rapaz? Só cabeludo, e as gurias tudo, gosto dele. Né? Tu tem que assistir de todo, né? Eu sei, eu já conheço também. Mas enfim, essa parte, quando a gente é do arquétipo multidão, então, a gente tem esse interesse por Jesus, né? Mas não tem pela renovação moral. Não é ainda esse ponto que mexe com a gente. A gente gosta da história dele, do sacrifício dele, da mensagem dele. Mas que isso entre aqui, remoa em mim e faça eu hoje ser diferente de ontem, melhor amanhã, ainda não. Isso quando a gente está nesse arquétipo de multidão, povão, né? Agora, a gente também tem o terceiro aspecto, terceiro arquétipo, os discípulos. E aqui a gente tem começado a dar umas engrenadas, né? Porque o discípulo ele já vai buscar Jesus porque está doendo.
já acredita que Jesus alivia, e alivia mesmo, mas de vez em quando a gente dá uma aliviada, sai correndo e volta só com dói de novo. Então a gente fica meio misturado entre a multidão e o discípulo, a gente ainda está em cima do muro. Pende para um lado, pende para o outro, conforme a situação acontece. Buscamos Jesus, então, mais para que o Mestre nos sirva. Ainda não é para que a gente sirva Ele por completo, né? Passamos a operar num plano de mais consciência como discípulo. A mensagem do Cristo já começa a mexer um pouco com a nossa base, com as nossas estruturas. A gente já não diz assim, eu sou assim mesmo, Jesus não tem nada com isso. A gente já começa assim, não, mas Jesus não vai aprovar isso assim. Acho que isso aqui já dá para eu melhorar. E consegue. E melhora. E avança. E sente o gostinho de ser bom avançar. E começa então uma caminhada mais do que? Desse evangelizador Jesus. Né? E aí essa consciência, eu vou usar o próprio nome, paulatinamente nós vamos transformando. Né? E aí, nesse sentido de aprendiz, que a gente vai agregando e vai gostando, vai agregando, vai gostando. Nessa terra aqui de construção civil, é tipo assim, é um tijolinho por vez, né? É um tijolinho. Não estamos usando ainda aquelas coisas prontas de cimento que só chega lá e bota tudo. Isso aí é para apóstolo. Nós ainda é tijolinho, e dia que chove a gente não bota nada de tijolinho. E vai. É uma obra lenta, mas é discípulo já, né? Adotamos então como aprendizes, e aí, paulatinamente, nós vamos nos transformando para ser ainda um dia servidor e se propor ao trabalho. Agora, o quarto, nós vamos chegar naquilo que Paulo é. Porque Paulo é considerado o 13º apóstolo, porque os 12 Jesus escolheu lá dentro, né? Mas Paulo nem conheceu Jesus, foi conhecer Jesus na estrada de Damasco. No entanto, ele é um apóstolo de Jesus. A gente não pode dizer que superar ele a João, a Pedro, né? Mas o Paulo teve um apostolado. Ele mesmo, em muitas das suas cartas, vocês vão ouvir talvez dos próximos aí, né? Mas ele nunca se coloca como um apóstolo superior, é sempre como servidor dos mais humildes, dos mais simples, né? O apóstolo, então, já naquela época, apóstolo no termo grego significa enviado, né? Então, ele representa alguém maior que ele. Mas aí a gente pode pensar, só que Paulo começou sacaneando os cristãos. Matando, mandando matar, perseguindo. Mas não era à toa também. Paulo era firme nos seus propósitos e naquilo que ele acreditava, e ele era da lei mosaica. E, portanto, cristãos naquele tempo, ele não tinha nada que provasse o contrário, que eles não estavam querendo era derrubar Moisés. Por conta disso, ele perseguiu ferrenhamente. Haja vista que quando ele enxerga Jesus, lá em Capão tem o Danilo, um dia tragam ele aqui. Ele diz um ditado gaúcho aí, é decair os butiá do bolso. Né? Quando ele viu Jesus, foi isso. Ele entendeu. Ele achou o seu equívoco. E a bandeira que ele erguia com tanta fidelidade a Moisés, passa por Jesus. Não renunciando à lei, porque nem Jesus veio derrubar a lei de Moisés. Mas ele dá continuidade e entende a mensagem agora do Cristo. Né? E aí, então, o apóstolo é aquele em que o evangelho, ele vivifica no seu coração. Esse é o apóstolo. Né? E ele faz com que esse Jesus, habitando em ele,
e a gente vai ouvir isso do Paulo logo ali na frente, né? Porque o apóstolo, ele vai sentir a verdade do Cristo, vai falar das verdades do Cristo e vai agir tal qual as verdades do Cristo. Então, se é e é para nós o guia e modelo é Jesus, o grande mestre para nós, assim, nós os encarnados, que também temos os nossos equívocos, e podemos crer que se foi possível para Paulo, é possível para qualquer um de nós. Nos regenerarmos. Numa única vida, nós não temos competência, nem estrutura hoje, nem psicólogo, psiquiatra, né, doutor? Porque não dá, a gente não tem. A gente é muito frágil, diz Jesus lá no Boa Nova. Não é nem crueldade. Tamanha é a nossa fragilidade que se confunde até com a crueldade. Por conta dos nossos traumas, dos nossos arquétipos, dessa bagagem que a gente tem aí, dos caminhos escolhidos e cheios de enganos. Que a gente confunde tudo, que a gente se atrapalha. Então, nós teremos uma caminhada aí de restaurar esse nosso, né? E Paulo, então, nessas lutas que ele vai travar, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o homem velho dele e vai tirar essa casca grossa para fazer o homem novo. É para isso que eu e você reencarnamos. Em cada reencarnação, a gente tira uma casca velha da cebola que a gente é. Por isso que quando a gente se depara aí com as nossas dificuldades, e dificilmente aqui nessa plateia hoje não tem aqueles de nós que temos desafios. Uns estão numa época mais bonança, outros estão em pleno temporal, outros internamente têm sua aflição, sua angústia, seu conflito, sua melancolia, sua solidão. Sua ação diante de ter traído ou de ter sido traído, diante de um afeto, de uma situação de família, de uma situação de negócio, de uma situação de sociedade. Nós sabemos aonde dói nosso carro. Às vezes, tamanho é o afetado em nós que a gente não sabe nem definir direito. É quando mais a gente precisa de ajuda, então. E hoje, graças a Deus, século XXI, a gente tem ajuda de tudo que é jeito. É só pedir. É buscar. Começa pelos que já conhecem. E quando for necessário, vai chegar aqueles que a gente nem conhece, mas que no silêncio de Deus, Ele nos envia. E aí, Paulo, então, vai sair, né, a trabalhar. Por isso que o trabalho de Paulo é muito intenso. Vocês já viram que ele, para ir a Damasco, ele foi movido pela angústia de ter perdido sua noiva, de ter acontecido tudo aquilo, aí ele chega lá, cai o véu, né? Ele enxerga Jesus, quer começar já o apostolado em seguida, logo que Gamaliel dá as orientações para ele, tira a cegueira. Ele já quer sair como doutor do Sinédrio, já acha que é só chegar na tribuna e falar. Ao que ele é orientado que não, uma caminhada. E às vezes a gente é assim, a gente vem aqui com a dor, vai no passe, fica bom. E aí já volta para casa e quer enfrentar tudo assim, se achando. Aí cai de novo. Não estava pronto. Tem que fazer o seu deserto também. Do seu autoconhecimento, da sua cura. Daquele momento. Porque a nossa cura vai por muito tempo ainda. Mas para esse enfrentamento. Às vezes o enfrentamento de um filho difícil, de uma relação conjugal difícil, de uma relação em família complicada, delicada, de uma relação consigo mesma, que aliás, todos nós sabemos, é mais dolorosa. Ter coragem com a gente, ser valente com a gente mesmo. Então, é esse o testemunho que Paulo dá.
Porque vocês já viram alguma parte, mas ele é abandonado por tudo. Sai todo o poder da sua riqueza, do seu título. Sai as armaduras, sai os cavalos famosos, sai as vantagens do conforto, do luxo. Sai os títulos de nobreza. Seus entes queridos mais caros também saem. Tudo. Se vê despojar. Me lembrei até de São Francisco também, né? Lá na Umbria. Despojado, fica sem nada. Qual é o exemplo disso para nós? Para que a gente se renove, tem que tirar, tem que despojar. Alguns de nós pensam que tem que sair de casa e virar mendigo. Não é isso. É saber viver com o que tem. É olhar para o que tem e ser dono do que tem, e não escravo do que tem. E se tem demais, aprender a repartir. Ninguém precisa mais que a gente. Todo mundo pode repartir. Se não tem coisas, tem talento, tem visão, tem mão, tem braço, tem perna, tem ouvido, tem fala, tem conhecimento adquirido, tem experiência vivenciada, tem competências, tem talentos. Todos temos algo a dar. E Paulo, então, vai aprender isso. Porque ele aprendeu a servir no seu luxo, nos seus títulos. A ser servido, perdão. Então, ele tem que ir lá no seu deserto aprender a servir. De corpo, porque vai ser tecelão, ganhar o seu próprio pão, não vai ser um peso para a sociedade. Aprendeu a arte antigamente, na sua infância, vai botar em exercício e vai trabalhar. Em trabalhando, vai aprender junto com os seus. E olha só como é que funciona. Justamente com aqueles a quem ele detonou a família. O que sobrou estava com ele lá no deserto daquela família. Quando ele descobre, é um espinho. Porque já estava convertido. Se é um de nós, a culpa e o remorso acabavam com a gente. Mas um apóstolo, um enviado, sangra, mas trabalha, edifica. Tal qual Paulo fez. Não olhou para trás. Tipo, se Jesus chegar para mim e para você hoje e dizer assim, Neuza, larga tudo e vem. Não, peraí, que eu tenho que ir lá entregar meu carro para alguém, tenho que ir lá fechar a porta, tenho que ir lá entregar minhas roupas para alguém que eu gosto, que eu não quero que dê para qualquer um. A gente tem essas coisas. Quer dar tchau para minha filha, para meu neto? Se não, é agora. E Paulo foi. Jesus não disse para... Jesus até perguntou, né? Paulo, por que me persegues? E aí Paulo vê Jesus. Não só vê com os olhos da alma, vê com o sentido com que Jesus estava mostrando para ele o que era Jesus para nós nesse momento da humanidade. E aí Paulo não fica dizendo, mas Jesus, eu matei esse povo todo, como é que eu vou pagar isso? Eu vou padecer primeiro no fogo do inferno, depois eu vou trabalhar contigo. Depois de convertido no fogo, queimado um pouco, quem sabe? Não é assim. Nós já sabemos, porque segundo Allan Kardec, ele diz para nós, nosso primeiro passo é nos arrepender. Mas depois a gente vai reparar. Arrependimento é reparar, não é fazer silício de si mesmo, não é se chicotear, não é viver chorando toda a vida. A gente não é espírita porque a gente veio só pagar a conta. Está equivocado quem pensa assim. Precisa estudar mais. Com Paulo. Vai descobrir. A gente está aqui para viver e aprender. Uma coisinha e outra que dá mais trabalho, porque a gente deu mais trabalho também. Deu mais trabalho para os outros, deu mais trabalho para a mãe, deu mais trabalho para o pai, deu mais trabalho na outra encarnação,
coisinha que estava mais equivocada ainda do que agora. Então está ajustando. Está aprendendo a fazer certo. Deus não tem cofre para guardar o dinheiro que a gente paga dos pecados da gente. Deus quer que acabe esse peso do erro em nós, não nós. E Paulo dá esse exemplo como a letra viva do Evangelho que é. Ele simplesmente levanta e vai fazer o que é preciso. Tudo que quem sabia mais do que ele dizia que era para fazer, ele fez. Primeiros 3 anos, deserto. Segundo 3 anos, em Tarso, mendigando para ajudar os pobres. Porque ele não tinha mais dinheiro. No Sinédrio ele nem aparecesse porque ele ia apanhar se ele aparecesse lá. Pai não queria mais nada para ele. Estava entristecido do filho ter largado as posses e tudo mais. Da onde que ele ia tirar? Ele usou da força dele para juntar e dar a quem nem forças tinha para procurar. Consolava, mas não lá no confessionário da igreja, do Sinédrio da época, nem tampouco aqui na salinha confortável da casa espírita. Consolava lá no meio da rua. O cristão fedido, ranhento, cansado, faminto, passava a mão no rosto sujo, abraçava. Foi isso que converteu Paulo. Foi isso que fez ele dar a grande virada para sentir Jesus em seu coração, vivenciar o papel do Cristo. E nós, por vezes, se o cristão, que cristão como nós também se diz, não tiver na nossa cartilha, dificilmente vai ter o nosso olhar na sua maior necessidade. A gente quer padronizar do nosso jeito. Então, o século XXI, olhar para a história de Paulo é sempre despertar mais uma vez, meus irmãos. Porque é fácil para nós, nos dias de hoje, nos dispersarmos, nos envolvermos com tudo que tem por aí. Todo mundo se envolve, por que a gente não pode? Todo mundo tem direito. Mas, segundo Paulo, tudo pode sempre, mas nem tudo mais é lícito para nós. Não é para quem será apóstolo um dia, mas já é para mim e para você que estamos em treinamento de discípulos. Porque nem discípulos integralmente a gente é. Nós estamos nos esforçando. Como diz Kardec, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita somos nós que nos esforçamos para melhorar um pouquinho. Todo dia nem dá, às vezes, né? Tem dia que a gente está com a virada, não adianta. Naquele dia ali, deixa eu comigo, amanhã eu volto. Mas já tem dia que a gente está assim, puxa, para que eu fui reclamar da carne moída com arroz que a mulher fez hoje? Foi tão carinhosa. Até botou uma páprica defumada hoje. Vou agradecer, não vou ser indiferente. Eu assim, nossa, velho, como está gostosinho esse arroz hoje. Essas coisas. Essas pequenas, grandes coisas. Não é incomum hoje, quando todo mundo gosta tanto de ser influencer, né? Todo mundo gosta tanto de aparecer bem trajado, uma foto bem instagramável, né? Um fundo bonito, uma coisa bonita lá, uma coisa chique aqui. E a vida está nos convidando a olhar para o simples, para o cotidiano, para a coisa mais valiosa da nossa vida, que é o sofá na casa da família. Todo mundo ali. Que é a hora da boia, né? Do almoço. Às vezes é uma polenta, às vezes é uma galinha, às vezes é um churrasco. Aquela hora que a gente corta a grama junto, que a gente vai para o hospital junto, vai para o consultório. Às vezes a notícia não é muito agradável.
E a gente junta mais gente para se juntar com a gente. E a gente caminha quando tiver que caminhar, até o último dia, sem parar. Porque isso é ser discípulo. Também é ser discípulo, vir na casa espírita, cumprir com o nosso comprometimento, estar com a bandeira do voluntariado para nós, porque nos enobrece, nos acorda, nos desperta, faz com que a gente seja útil sempre, independente de carteira assinada, independente de bater cartão. A gente vem com amor, a gente gosta de estar aqui, é bom estar aqui, é legal estar aqui. É bom lavar o chão, é bom pintar a parede, é bom manter cheiroso, limpinho. É bom chegar, receber as pessoas, é bom ouvir a palestra de um, a palestra do outro, grupo de estudo, um diálogo, uma conversa, uma contrapartida. Até uma diferença. Um desconforto. Um mês complicado com a equipe da liderança. Uma situação, um ponto que precisa chegar no ponto comum, ainda não chegou. Precisa conversar um pouco mais, dialogar um pouco mais, trocar ideia com quem sabe mais que a gente, compartilhar com talvez a gente aí da unificação, o pessoal que está dando o respaldo, que pode nos dar orientação, e daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente vai no evento, daqui a pouco a gente escuta outro dizer, porque a gente tem aquela história de dizer que santo de casa não faz milagre, faz sim, é os que mais fazem. Porque é os que aguentam a gente, é os que perdoam a gente. Os fora de casa é moleza. Não sabe a bisca que a gente é. Eles pensam que eu sou boazinha, leva para casa para ver. A gente tem tanta imperfeição ainda. E graças a Deus os de casa nos acolhem. Nos acolheram, Deus do útero, e que nos levem até o túmulo. Com amor, com dedicação, com renúncia. Com aplauso sempre que possível for, mas ombro a ombro sempre. E quando fracassarmos, foi necessário, a gente começa de novo. Tantas quantas vezes precisar. Porque essa é a grande meta da reencarnação. E aí, para encerrar, eu vou trazer para vocês, vou precisar de uns 5 minutos, tá, chefia? Eu vou usar uma conversa de Paulo. Tinha mais aqui, mas é muita coisa, né? A gente se empolga. O Paulo não estava legal. Ele estava chateado, tinha umas coisas acontecendo. Daí, lá em Éfeso, é uma síntese da jornada de Paulo. Dessa luta, da qual a gente falou aqui um pouquinho, numa introdução, e agora nós vamos concluir com uma síntese. Paulo estava com João, o evangelista. E João foi consolar Paulo. E aí Paulo diz isso. Um momento difícil para ele, de muitas perseguições e tudo, né? E aí Paulo, abatido que estava, João veio consolá-lo. E Paulo começa a dizer assim: nasci para uma luta sem trégua, que deverá prevalecer até o fim de meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente. Embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, iniciei em Antioquia
a tarefa do serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar o quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações, peregrinei por diversas cidades, viajei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pelas portas do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bujo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com o seu amor. E aí, para encerrar mesmo, aqui no livro Fonte Viva, Jesus, na carta de Paulo a Coríntios 1, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, ele se reconhece apóstolo, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Porque o apóstolo, segundo Emmanuel, daí diz, é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. A mente dos discípulos, eu, você. Paulo existe nas nossas vidas, tal qual a história que ele lastrou, arranhou no mundo para nós ficarmos com a marca registrada na nossa consciência, para que a gente perceba o quanto o trabalho com Cristo dá trabalho, dá renúncia, dá sofrimento. A gente tem alguém que vira as costas para nós. Paulo ganhou pedradas, traições. Mas se não fosse Paulo, nós não estávamos aqui hoje. Claro que Jesus ia achar outro jeito de como é que o cristianismo ia caminhar. Mas não fosse Paulo, o cristianismo não estava no porte que está hoje conosco. Então, meus irmãos, não é que a gente deve a Paulo. Ele fez o que ele tinha que fazer. Só que a diferença entre nós é que ele fez. E nós estamos a caminho de fazer. A gente não é um ser abandonado. Nós somos seres a caminho. Tudo que a gente está fazendo é para chegar nesse limiar. Foi Deus que disse para nós. É Deus que disse para nós. Nós seremos espíritos puros. Não dá para ser puro como a gente está hoje. Então a gente vai desencarnar, a gente vai nascer de novo, a gente vai ter dores, a gente vai ter desafios, a gente tem que estudar, a gente tem que ter corpo físico para estar na engrenagem. Porque se corpo físico a gente não tivesse, quem a gente não gosta hoje, a gente já estava lá batendo na criatura. Então o corpo tem que ficar pesadinho para segurar a gente. Para a gente sentar na cadeira e ler o livro. Para a gente sentar no sofá e ouvir os filhos. Para a gente sair na rua e conversar com o vizinho. Para a gente sair na rua e alimentar um cão. Para a gente olhar para a gente e ver que a gente é frágil.
mas também é forte. É dentro de Deus. E um dia, eu e tu ainda vamos dizer, tal qual Paulo, não sou mais eu que vivo em mim, mas é o Cristo. Que assim seja. A gente que agradece, imagina. A gente agradece pelo conhecimento e pela emoção com que essa irmã faz a sua exposição e transita do século I. Olha, está chegando um presente. Coisa mais linda, muito obrigada. A gente Nossa, que agradece. Paulo ainda muito obrigada. Obrigada por... Transita do século I, onde viveu Paulo, para o século XXI, onde nós vivemos. Traz o seu conhecimento, o que se passou lá com ele e o que se passa aqui conosco. Me fez pensar, talvez alguns tenham pensado também, as lutas de Paulo pelo Evangelho do Cristo são as lutas internas de nós conosco mesmo, pelo estabelecimento do Evangelho do Cristo dentro de nós. E nisso oscilamos entre aprendizes, multidão, para um dia chegarmos a apóstolos. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Amigos, vamos para a nossa prece, finalização do nosso trabalho. Procuremos nos sentir confortáveis, vamos elevar o pensamento, agradecendo sempre por aqui podermos estar, aproveitando o momento. Jesus e os Espíritos nos ensinam que quando oramos juntos, potencializamos o alcance da nossa prece, então que possamos enviar vibrações de tranquilidade e paz para os líderes mundiais, pela paz. Com muita gratidão, com muito reconhecimento, com muita alegria, pela aproximação e a proximidade dos amigos encarnados e amigos do plano espiritual. Vamos encerrando então esse abençoado encontro, sempre em nome de Jesus e em nome de Deus. Que assim seja.